4º andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Minha gente, olha, é emoção demais o Free Paracatu e essas conversas aqui têm sido muito ricas, né? Porque a gente fala com um universo de pessoas diferentes, enfim, pensamentos, cabeças diferentes, né? Cabeça é uma coisa fantástica. Esse Ori que nós temos glorioso, né? E imaginar o Ori da Malu, que está aqui conosco hoje, dando sequência a essa conversa do Free Paracatu, o Festival Literário Internacional de Paracatu, e a gente homenageia os 120 anos do nosso grande artista Cândido Portinari, né? Malu, a gente tem feito aqui um monte de conversas muito interessantes, com muita pegada, assim, em termos desse nosso olhar, que ninguém imagina, né? Que um artista, ele cria e a arte dele, né, tem uma vida própria, né? Aqui na Praça Central de Paracatu, aqui na Praça da Igreja da Matriz, nossa exposição ela está assim bombando, porque a gente ampliou aqui as telas do Portinari, são mais de 40 obras com referência à questão negra, tanto que nós demos o nome da exposição aqui à praça, o Ar Livre, é o Portinari negro, né? Então, Paracatu, que tem uma presença enorme da população negra, são mais de 70% da população declaradamente negra, com muitos quilombos, né, aqui. Então, a gente assim, não imaginou que fosse tão impactante esse trabalho que a gente está fazendo. E também está sendo impactante conversar com pessoas como você, entendeu? Que aí no Rio de Janeiro, né, nessa área tão gloriosa que é a Rocinha, uma das nossas maiores comunidades, favelas brasileiras. Eu até brinco quando eu fui a Cabo Verde, porque Cabo Verde tem 500 mil pessoas, né, o país, né? 500 mil pessoas.
E eu sempre brincava lá, falava, não, Cabo Verde são 4 a 5 rocinhas, né, no Brasil. Hum. Então, assim, um país, 4, 5 rocinhas representam um pouco de Cabo Verde, né? Então, expressivo que deve ter 110 mil a 120 mil pessoas na Rocinha, né? E aí o meu amigo, Maxwell, que é esse grande artista plástico também, e com uma pegada importantíssima na arte e na cultura hoje do Brasil, e levando a Rocinha para todo lugar do mundo hoje, né? Bom, eu queria, como as pessoas não te conhecem aqui na nossa plataforma, eu queria que você falasse um pouco de você, se apresentasse, e a gente podia conversar um pouco também, Malu, sobre essa questão da democratização da arte, né? Você trazer o Portinari aqui para a Praça, o ar livre, né, para as ruas de Paracatu foi uma experiência muito instigante, como tem sido também esse projeto, né, de levar o Portinari para as comunidades, né? Essas quebradas todas aí, que talvez o Portinari jamais imaginaria isso, embora ele tenha retratado muito na obra dele ambientes de favela, o mundo do samba, enfim, o mundo do trabalho, mulheres, laços de fita, enfim, todos esses ambientes, a capoeira, né, que você é uma capoeirista também, então eu acho que a gente podia falar um pouco, mas eu queria que você se apresentasse, eu já te conheço, mas o público não te conhece, então eu queria que você desse uma bolinha sobre você e te falasse um pouco dessa questão da democratização da arte. Satisfação a todos, a todos, a todas. Aqui quem fala é Maria Luísa, mais conhecida como Malu Vibe, né? Meu nome é artístico, a forma que eu me apresento no universo a qual eu estou inserida, né? Sou artista urbana, mais conhecida como grafiteira, né? É a vertente que eu costumo me expressar no mundo. Sou cria da comunidade Rocinha, né? Conhecida como a maior da América Latina. Sou a primeira geração de mulher grafiteira, né? Então, para mim, estar aqui nesse lugar é também representar o lugar de onde eu venho, né? A partir desse lugar que me faz ser quem eu sou hoje, né? Então, estou aqui para compartilhar com vocês, né, um pouco da minha experiência com a exposição de Portinari, né? Como Portinari, ele também, dentro da minha formação, né, autodidata, né? Eu não tenho formação acadêmica, né? Sou uma pessoa que é uma artista que aprendeu na prática, né, para exercer o que eu faço hoje. E estou aqui aberta a trocar esse diálogo com vocês, de como que eu vejo a arte do Portinari, né, no contexto em qual a gente está vivenciando nesse momento, né, na Flipa Paracatu, né, que é na exposição Portinari de Negro. Portinari negra, né, e eu como uma pessoa negra também tenho muito a dizer sobre, né, como é que eu vejo isso, né, como é que isso impacta também a minha história, a minha trajetória, né, como artista, desde da infância, assim, né, eu já venho desenhando, já venho me expressando, e acredito que o Portinari, né, tem uma trajetória diferente, porém similar, né, que é essa coisa de retratar a vida, né, o cotidiano. Então, ele retratar o cotidiano de pessoas negras dentro de uma época em que a arte, né, dentro da intelectualidade que ele estava inserido, ele falar do corpo negro, eu acho bem revolucionário, né, e simbólico para o momento que a gente está vivendo, né, esse momento de democracia, né, onde a população tem voz ativa dentro da Constituição, né, de políticas públicas. E a arte, ela, para mim, está envolvida nisso, né? A arte, ela fomenta, né, essa idealização de mudança, de quebrar, né, estruturas. E acredito que a arte do Portinari para estar hoje, né, nesse espaço, ela se perpetuou também nesse lugar de transformação, né, social, como também foi a forma que eu conheci o Portinari, né? Eu conheci Portinari quando criança, na época do colegial. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi dizer sobre o Portinari foi em sala de aula, inclusive numa aula de arte, né?
da professora Nelma, uma professora negra na época. O principal informação que eu tive era como é que você amplia um desenho, né? E a gente tinha que achar desenhos de Portinari, falar sobre a biografia dele, mas o projeto final era você entregar uma cartolina, uma cópia do desenho do Portinari, né? E aí depois, anos seguintes, né, como artista, já, né, dentro desse mercado, assim, me entendendo como artista, eu me reencontro com o Portinari na exposição do CBB, que teve aqui no Rio de Janeiro. Em seguida, eu tive o contato como arte educadora, né, ao convite de Guilherme, né, que é um dos coordenadores, que tem esse legado, né, de levar Portinari, né, para os espaços, né, uma pessoa que estava dentro desse projeto de Portinari nas Quebradas, que foi contemplada a Rocinha pela primeira vez, né, a exposição era Portinari e o Meio Ambiente, e eu fiquei lá como oficineira, e também tive a experiência dos relatos, né, das pessoas que viviam, né, vivem nesse espaço. No caso, foi exposto na Biblioteca C4, Rocinha, um espaço de formação, né, um espaço público para as pessoas moradoras da Rocinha. Eu também, como moradora, frequento esse espaço, né, onde a gente tem a biblioteca, a gente tem teatro, tem outras coisas, e felizmente tivemos esse momento, né, onde eu pude também aprender mais sobre, né, Portinari, né, e para mim foi um crescimento pessoal também, né, ver o quanto que a arte ela sensibiliza, né, não só nós que estamos pintando, mas como que isso reverbera nos espaços em que a arte ocupa. Então, acredito que a arte está né, em Paracatu, né, uma cidade 70% negra, assim, né, reconhecida negra, e ter uma exposição que as pessoas se identificam, né, se olham, eu acho que é o futuro, né? A gente que vem de uma sociedade, né, escravocrata, né, onde a estrutura ela ela se baseia nessa política, né? Aí a gente vê um homem, né, um artista para sua época revolucionário, né? Porque era muito mais fácil você julgar um corpo negro, né, de forma pejorativa, do que você enaltecer um corpo negro nas suas pequenas coisas cotidianas. Então, essa exposição ela está bem interessante. Assim, eu, mesmo estando aqui no Rio de Janeiro, eu pude ver, né? Eu acho, através dessa tecnologia que a gente tem, né, que é a internet. Então, essa era da informação, levar esse legado, né, da arte, como a arte de Portinari é importante para a nossa formação humanista, né? Porque a democracia, se a gente for ver, é algo bem recente, né, na nossa sociedade. Então, é algo que está sendo construído, né, não é algo que está pronto. Então, eu estar aqui nesse espaço, para mim, é um espaço de construção também pessoal. E é isso, assim, satisfação para quem está ouvindo, né? Quem está chegando agora para ouvir, esse é um pouquinho do que eu tenho a compartilhar. Mara- ma- Malu, maravilha. É porque quando a gente trouxe aqui para a praça a exposição, nós não tínhamos uma ideia, né? O que poderia causar nas pessoas, né? Mas o retorno é gigantesco, né? O Guilherme de Almeida, né? Que você se referiu a ele trabalha com o João Cândido, que é o filho do Cândido Portinari, então ele esteve aqui conosco e pôde, de alguma maneira, perceber o quanto essa entrega para a população de Paracatu foi importante para criar esses gatilhos de memória, esses gatilhos de identitarismo, essa proximidade com um artista do porte do Portinari. Eu fico imaginando isso também no âmbito da Rocinha, né? Quer dizer, Sim, como é que é levar isso no âmbito da Rocinha, né? Historicamente, nós sabemos que a população negra tem pouco acesso à questão da cultura de uma forma geral. Essa cultura de elite, né? Que as artes plásticas estão nesse caminho, né? Da sim, cultura de elite. Hoje está quebrando. Aí nós temos, como eu já falei, né? O Maxwell,
que é um grande representante das artes plásticas no Brasil, né, com grande exposições também no mundo, né, em países importantes, mas ele é cria da Rocinha, assim como você, né? Então, assim, eu queria que você estava falando sobre a questão dessa ampliação, né? Quer dizer, é como você criar a sua arte sobre a arte de alguém, né? Quer dizer, como essa interpretação da arte, né? Quando a gente olha a arte aqui, os quadros, né, do Portinari aqui na praça, ampliados, né? Você faz uma viagem ao tempo, né? E aí, quer dizer, eu fico imaginando a Rocinha historicamente, com a população negra, com a população nortista, nordestina, né? O quanto essa viagem também é proporcionada ao olhar essa exposição que passou por aí, né? Você como dizer assim, né? Uma pessoa que fez o link, né? Criou a liga, né? Da arte do Portinari com a comunidade. Você já viajou lá, né? Que, olha, na minha época de ensino básico, eu passei também por Portinari. O quanto isso é representativo, né? Para um Sim. lugar como a Rocinha. Nessa época eu não tinha uma formação social, né? Eu era uma criança em fase de experimentação, então eu não sabia da grandeza de Portinari, né? Eu vim saber depois desse tempo todo, né? Então, ter tido essa experiência é, é de fato algo surpreendente, né? Perceber como que há muita similaridade, né? Por mais que vem de uma outra geração, eu que sou da geração nova, né? Eu entendo, assim, eu sou capoeirista, né? Faço capoeira Angola e a gente aprende com o passado, né? A gente sempre parte a partir do passado. Sim, Eu não posso conhecer o meu futuro se eu não conhecer o meu passado, né? Então, eu como jovem, né, dessa nova geração, da contemporaneidade, né, da onde a arte urbana está entrando também nos espaços né, de museu, onde a arte plástica está indo para a rua, isso é muito contemporâneo, né? Então, assim, o jovem, eu aprendi, né, dentro dessa pensamento circular, né, que a cultura da capoeira também fala, né, que a gente é a continuidade, né? O jovem é a continuidade daquilo que vai se tornar uma futura tradição, né? Então, eu acho que hoje eu ter a minha, por mais, ter a minha formação, né, passando por Portinari, eu percebo muita continuidade, né? Coisas que já viu antes da minha geração. Tem uma foto dele com uma menina negra com cabritinho. Isso era super comum na comunidade, ou ter cabritos, né? Porque a Rocinha ela se formou através da roça, né? Esse nome Rocinha veio porque existia uma grande fazenda e tudo mais. Assim. Então, isso é uma continuidade na arte do Portinari, assim, uma continuidade à vida, né? As pessoas se veem representadas, né? E é importante essas memórias, porque a gente vive num sistema também que a gente às vezes não para pensar, né? Então a arte ela traz esse lugar de reflexão e de você olhar para si também, porque é um processo também individual também, quando você para olhar uma arte, cada pessoa vai ter sua interpretação, né? Assim, eu como artista eu projeto uma intenção de acordo com a informação que eu tenho ao meu redor, porque tudo é inspiração daquilo que me rodeia, então eu vou falar a partir do lugar de vivência. Então, eu vejo a arte nesse lugar, assim, do Portinari nesse lugar, né? Uma continuidade de uma narrativa que está sendo construída, que é a democratização, né? Porque, como você foi dito, né? A arte não era humanizado os corpos negros terem acesso à arte ou aqueles corpos que moram, né, em periferias. A arte não era vista para que aquelas pessoas pudessem ter esse intelectual de raciocinar e de repensar o futuro, de olhar a própria história. Então, eu acho importantíssimo, inclusive, essa ocupação, né, em praça pública, porque aí você sim. democratiza mais ainda.
Porque É. às vezes a pessoa não entra no espaço porque fala, talvez tenha que pagar. Não, é rua. Eu, como artista de rua, eu percebo muito isso. A minha arte, ela atinge todas as classes sociais possíveis. É o morador de rua, é o turista que passa, é o morador local, é o servidor público. Então, a arte ela vai ficar ali, e ela vai te comunicar alguma coisa, né? O Não, artista, ele tem. e E, é e- o que. a- Não, então, isso, desculpa. não, e é exatamente isso, né? A gente está vivendo num momento que a gente precisa também olhar essas narrativas, não de um embranquecimento, né? A população brasileira não é só branca, não é só. Sim. Existe uma diversidade. Então, trazer esse olhar, né, para uma cidade 70% negra e se ver representada também, né, através do artista, eu acho importantíssimo para a autoestima local e para o resgate também social de identidade, né? Porque eu acho que a arte tem esse potencial, né? Não, e eu falo, você acho que foi fundamental a sua colocação, né? Porque assim, a arte é dentro da expectativa do outro, né? Não, Sim, não, não é a coisa. Quando está aqui na rua, você pode acessá-la da maneira que você quiser, a hora que você quiser. No ambiente de um salão, você tem horários, tem sim, maneiras, né? Você vai pensar até na roupa que você vai acessar esses sim, lugares. Então, já essa restrição social imposta, né, pelas elites em si, né? Então, você imagina sim. que aqui não. Aqui você vem da maneira que você quiser, enfim, É, quando você quiser, a hora que você quiser, né? E a arte tem isso, né? Quando você fala na democratização, é como isso amplia o nosso olhar com relação à arte, né? Nós tivemos artistas que não são ainda, né, hoje, parte deles enlouqueceram. Você tem os irmãos Timóteo da Costa, que, né, enlouqueceram, foram internados em manicômio, né? Você tem um bispo do Rosário, né? Quer dizer, como esses artistas ainda são bastante incompreendidos dentro do contexto da arte em si, né? E eu falo da arte em todos os sentidos. Você está falando, eu sou um artista urbana, mas você tem um viés da arte urbana pelo grafite, a arte urbana ela é muito ampla, né? ela é muito Tem ampla. outras linguagens em si. Eu penso que, de alguma maneira, o Cândido Portinari, ele vem quebrar um paradigma de artista branco que poderia pintar qualquer coisa, natureza morta, sei lá, né? Colonialismo, sabe? Tudo isso, mas ele também optou por trazer essa temática que ali na virada do século XIX para o século XX, né, foi cada vez estando num espaço de maior conflito social, você tem um número muito grande de negros da pós-abolição, ou seja, né, saíram da condição de escravizados e foram acessar a área urbana como, entre aspas, né, pessoas livres, né, mas livres dentro de um contexto ainda de controle social, né, de contexto de violência, contexto de racismo, que você até hoje você está pautado no dia a dia, né, de todos nós, né, esse contexto racismo. Eu fico imaginando a comunidade da Rocinha que desce para a área urbana, que vai acessar trabalhos na Zona Sul Sim, do Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar. Então, acho que quando a gente fala na democracia, da arte, a gente é uma perspectiva nossa, né? Não quer dizer que ela aconteça de fato, mas eu sim, acho que é isso que você faz através da arte urbana, com os grafites, e o grafite está cada vez mais ganhando outro contorno, né? O grafite, né? Mas eu acho que a partir daí é que a gente vai poder mudar, estabelecer novos parâmetros do que é arte no Brasil, de fato, né? Eu não sei se você concorda. não, eu concordo e assino embaixo. É bem por aí, assim, a democracia da arte, ela só será legítima quando de fato ela não tem um empecilho de, você precisa se enquadrar assim, você precisa
se vestir como tal, e porque realmente esses espaços, existe um segurança na entrada, existe uma pessoa que vai pegar o seu documento, existe uma pessoa que vai, sabe, existe todo um processo para a pessoa, é como se fosse um espaço quadrado, né? Então, quando ela está na rua, eu acredito que ela está sendo mais democrática, né? Então, assim, para mim isso é inédito, ver obras de Portinari na rua, né? Uma coisa que eu costumei ver em sala de aula, que é um espaço de formação, porém, um espaço que eu tinha que me enquadrar, né? Eu tenho que botar a roupa da escola, eu tenho que é, cumprir horário, Sim, eu tenho que cumprir cidadãos, né? Função cidadã, né? Estou estudando informações. E a arte, hoje, para mim, ela é política, né? Então, assim, eu acho que Portinari, ele prega essa política, né, humanista, né? Essa coisa do direito de ir e vir. Então, a arte está na rua, né? Essa jogada que o Flipa Aracatu para, fez, de estar na rua, eu achei interessante por esse lugar, né? De ver como que a arte está cada vez mais tendo esse caminho democrático, né? De poder dar acessibilidade às pessoas. E não somente isso, mas que essa informação seja uma informação que, que não seja algo, digamos, é uma coisa mais social do que uma imposição. Você não está impondo nada. Você vai ver que ele está retratando um cotidiano. Ele não está impondo que ali é o ideal de beleza, até porque eu acho interessante de olhar assim a forma como ele fazia, né, a linguagem dele, as pinceladas que ele fazia é totalmente fora do padrão. Inclusive ele, né, em alguns espaços não foi aceito porque ele não seguiu o padrão. Então, ele foi um cara fora do padrão, inclusive social, para aquela época, né? Então, fora da como caixinha, fora da é fora da caixinha. caixinha. Então, é bem por É. aí, assim. Eu acho é bem por aí, Você assim. falou, você falou da sua pegada da infância, né, quando você teve contato com a obra do Portinari. Eu fico imaginando, porque no Brasil teve um pintor negro muito importante chamado Emanuel Zamor. Depois você pesquisa sobre ele, Emanuel Zamor. Ele é um baiano, nasceu em 1840 e morreu na França. Então, ele é muito mais conhecido fora do que dentro do Brasil. Como Portinari estudou, né, na Europa, e o Zamor também tinha pegadas de retratação de personalidades negras, criança, enfim. Depois você, aí o público que quiser também, Emanuel Zamor, quiser acessá-lo, a gente vai ter uma ideia. Às vezes eu fico pensando, como você, né, bebeu na fonte do Portinari lá, garotinha, estudante, né? E aí teve contato com a arte dele, talvez isso também tenha jogado você para o mundo da arte visual, né? Ou seja, né, como grafiteira, que eu acho que, enfim, se é muro ou se é uma tela de papel ou de pano, acho que não diferencia no meu contexto, né? Se a gente arrancar o muro e moldurar esse muro e botar em algum lugar, ele vai virar um quadro, né? Uma parede em si. Mas, assim, o quanto eu penso assim, será que o Portinari, né, não bebeu na fonte de Manuel Zamor, né? Zamor, da mesma maneira, né, que você bebeu na fonte do Portinari? Isso é só aqui as minhas elucubrações, tá? Me veio aqui à mente, né? Como me veio à mente o Bispo do Rosário, né? Até hoje, agora um pouco mais reconhecido do que antes, como me veio à mente os irmãos Timóteo, né? Grandes artistas plásticos da virada do século XIX para o século XX, mas que acabaram internados em manicômio, né? E lá morreram. Assim, nós temos uma linha de artistas muito, muito grandes, muito diferentes dos franceses, né? Ali Debré, Rugenda, muito diferente, que só retrataram a escravidão em si,
como se fosse uma crônica do dia a dia, né, do Brasil daquele período do século XIX. Então, eu fico aqui muito é, fascinado assim quando você traz essa narrativa, né? Assim, o quanto isso faz parte da tua essência como artista, né? E como isso, de alguma maneira, também impacta no teu crescimento artístico. Com certeza. Como eu falei, a gente é a continuação, né? Eu, assim, eu sou artista e tudo que eu vejo, tudo que eu paro para estudar, analisar, de alguma forma vai se tornar um caminho, né, para uma mudança próxima. Então, quando eu me esbarrei com o Portinari, depois de adulta, eu percebi eu percebi isso, assim, eu vejo muito, eu sou muito afrocentrada, eu tento cada vez mais empretecer meu olhar. Então, para mim, você ter citado esse artista, né, eu ainda também não conheço, talvez por ele ser negro, né, não ter essa visibilidade toda, como teve Portinari, né? É um momento também de aprendizado, né? Acredito que essa live aqui também, para mim, está sendo um espaço de troca. E eu acredito que quem for para Flipa Aracatu, certamente também alguma coisa será semeada, né? E eu Eu, acho que é importante a arte mesmo, cada vez mais se democrática, né? Eu estou aqui no sim, Rio, posso ver a exposição, coisa que envolve muita coisa, né? Eu acho que a arte não é uma pessoa, não é uma coisa linear, uma pessoa só, é circular. O quanto que circulou a conexão que eu fiz com você, a conexão que cada pessoa que está, né, fomentando esse legado, quantas pessoas estão desconectadas, né? Então, acho que a arte é conexão o tempo todo, senão você lapida, né? A gente pode olhar o passado, aprender com ele, mas a gente também precisa semear alguma coisa, né? sim. Porque qual é o nosso tempero extra? A gente não vai mudar o que já foi, mas o que que a gente vai temperar, né? O que que a gente vai colocar como tempero nosso? Aí, Sim. dentro da minha experiência, né? Então, para mim foi isso, assim. Eu sempre também tive uma coisa, assim, uma curiosidade minha, como artista, eu faço de tudo um pouco, né? E aí, uma vez eu ficava pensando assim, cara, eu não tenho uma linguagem visual. Eu ficava, porque chega uma hora que a gente entra em crise. Porque a gente começa a se comparar com os outros artistas. Você está entrando no mercado de arte, as pessoas estão te procurando. E a sua arte, o que que você fala na tua arte? Tem algum traço seu e tal, não sei o quê. Aí começa, eu falei, caraca, eu faço de tudo um pouco, porque eu sou miscigenada, né? Eu tenho, eu sou afro, estou começando a me identificar como afro-indígena, né? A comunidade negra me abraça, né? Eu faço parte de um coletivo de mulheres pretas capoeiristas também, de Capoeira Angola. E essa crise da identidade para o povo brasileiro, eu sofri muito, e até dentro da minha própria arte, porque a arte a gente retrata a nossa vida. Eu falo, "Ah, mas tem hora que eu estou querendo falar sobre indígena, tem hora que eu quero falar sobre o negro. Mas será que isso é verdade? Será que isso é uma verdade? Porque para mim a arte só faz sentido se ela for uma verdade para mim, né? Se eu vejo que realmente é importante. Então, não comercializar demais também, né? E aí eu percebi que o Cândido Portinari não tinha muito essa preocupação, né? Da Não. comercialização, porque ele só fazia. Ele só fazia. Eu fui na exposição dele CBB, que minha mente fez assim, falei, cara, eu só tenho que fazer e relatar aquilo que está próximo a mim, a partir da minha vivência. Então, tipo assim, como eu, por isso que eu acho que não é à toa, né? Ele é um cara capricorniano também, vi que ele é de 30 de dezembro, eu também sou capricorniana. Ele faleceu no Rio de Janeiro, ele teve uma vivência aqui no Rio de Janeiro, né? Esse movimento de catalogação, né? Dos momentos de Portinari, né? A questão do ambiente, como é que isso foi massa na Rocinha, porque a Rocinha, ela é uma grande metrópole, então é uma cidade dentro de outra cidade, e a gente está perdendo os espaços naturais. A Exatamente. sustentabilidade cada vez mais está precária. É o consumação, Sim. plástico.
E a nossa mata está se perdendo. Então, quando você traz uma arte que te traz o olhar, né, de quem veio antes, que são os animais, né? Você começa a falar, ué, aí você começa a olhar as crianças, assim. Para mim, assim, foi um outro momento também de transformação artística, foi o relato, né? Que eu acho que é o relato das pessoas que faz a arte ter essa potência, né? O quanto que ela comove as pessoas. Das crianças, porque o público-alvo eram crianças, né? Escola pública, como eu também já fui. Que na época, para mim, foi só um exercício artístico. Olhando para o passado, eu falei, cara, eu não me vi artista, mas tinha arte na escola e eu só fiz exercício. Sempre me destaquei, porque a arte foi algo que, a comunicação que me acessava melhor. Então, era um espaço terapêutico para a minha arte naquele momento. E hoje eu vejo que quanto que isso também pode ser para aquela criança, né? Que vive nesse contexto urbano, que é tudo muito acelerado, muita cobrança. A criança já vem de uma situação violentada, né? Pelo Estado, pela família que às vezes não tem uma estrutura, né? Pessoas que vivem sob estresse pela falta da grana, pela falta do alimento básico. Então eu parto desse lugar. Então, para mim, a arte, ela sempre teve essas intervenções de mudança, né, de chave, assim, de caraca, o quanto que isso, sabe, me desconstrói, assim, porque eu sou mestiça, né, sou uma pessoa negra, afro-indígena, e eu comecei a buscar esse lugar através da arte, a questão do quem eu sou no mundo, né, e como que a arte, né, ela sempre faz esse apelo, né, da gente rever nossas ações, da gente se colocar também mediante a elas, porque a gente precisa, né, construir. A política se faz em coletivo, né, política, como a exposição está sendo coletivamente, né, ou quantas pessoas estão envolvidas para que isso seja possível, né, estar nos espaços, e quantas pessoas lutaram para que a arte estivesse na rua também. Então, a democratização é um berço que a população brasileira está construindo. Por Então, aí. eu acho muito. Eu ia falar um palavrão aqui. Pô, entendeu? É, Mas é só expressão. mas, Eu tô achando massa assim, essa minha participação, mas nesse lugar de aprendiz também, sabe? Com, com, nós com estamos sempre relação à arte. aprendendo, nós estamos sempre aprendendo. Eu acho que a grande o legado da democracia, né, que é a coisa coletiva, coisa decidida pela maioria, é a responsabilidade, né? Então, eu acho que Sim, há um dilema na arte do Portinari, que é essa coisa da responsabilidade. Né? O Di Cavalcanti, eu já lembrei aqui, né? Um artista plástico negro, enfim, ele dizia que a arte brasileira depende da realidade, né? Então, assim, o quanto nós dependemos da realidade para ser artistas em si. Não dá para inventar algo que a gente nunca teve não contato, que a gente dá. nunca viu, que a gente nunca experimentou. Então, acho que parte por aí. E eu vejo que você está nesse lugar de ser um artista responsável, né? Trazendo para você também essa missão de propor alguma coisa que leve as pessoas a uma reflexão, né? Não é uma verdade absoluta, né? Não é só a sua verdade, né? É uma verdade que contagia outras verdades em si, né? Então, eu fico muito grato e quero imensamente agradecer, Malu, aqui essa nossa conversa. A conversa passa rápido demais, mas É, é assim mesmo, fica sempre um gostinho de quero mais. A gente vai continuar aqui no nosso Free Paracatu, né? Esse é o primeiro ano do Free Paracatu e já está causando esse rebuliço todo aqui. Muita gente acompanhando, enfim, né? Esse diálogo, não só com Portinari, mas também com a literatura, que eu acho que é outro viés. O sim. Portinari também escrevia poemas, né? Também escreveu. Então, enfim, é só agradecimento por você partilhar conosco essa tua jovem experiência, né, nesse mundo, no mundo da cultura, no mundo da, da cultura urbana, né, da arte urbana em si. Também agradeço aos ouvintes, né, que a escuta, a Tom Farias, né, pela troca de ideia, né. É, já anotei aqui algumas falas suas,
porque, né, tem fundamento e é sobre isso, é sobre conexões, né? Conexões, nesse viés. Eu gostei muito de participar, agradeço Nós a agradecemos partilha. e espero vê-la em outras oportunidades aqui. E continuamos aqui com a nossa painel do Free Paracatu e continue nos acompanhando, nos dando like, comentando nas nossas redes sociais, indicando para os amigos e, além de tudo, venham para cá se juntar conosco, tá bom? Um abraço grande e até a próxima. Malu, um beijo para você, Tchau, beijo para o pessoal da Rocinha e show. até daqui a pouco. Aqui, até logo.